Fala pessoal, aqui é o Hélito e no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o PMOC. Mas antes da gente iniciar, eu já quero que vocês deixem o like e compartilhem esse link e se inscrevam no canal, porque isso ajuda muita gente. Então vamos lá pro vídeo. O PMOC, ele surgiu porque o ministro Sérgio Mota, ele morreu. Na verdade, o caso dele se agravou porque ele pegou a legionela, que na época estava no sistema de duto do sistema de ar-condicionado, né? Então, devido a ele ter pegado essa bactéria, o estado dele se agravou e ele veio a falecer no ano de 1998. Então, nesse ano, o José Serra, ele decretou a portaria 3523, que obriga os sistemas de ar-condicionado a fazer a manutenção no sistema de ar-condicionado, nos ar-condicionado, né? Então, naquela época, já foi implementado isso, porque na época as pessoas não se preocupavam com a manutenção preventiva, só com a corretiva. Então, com esse decreto, ele se obrigou a todo o sistema de ar-condicionado, na época era acima de 5TR, de ter a manutenção do ar-condicionado, né? Fazer toda a manutenção e manter a qualidade do ar interior. Mas o que é o PMOC? O PMOC ele é um plano de manutenção, operação e controle. Então, um plano de manutenção, você pode fazer um plano de manutenção para qualquer máquina, qualquer material, tipo um computador. Você pode criar um plano de manutenção para um computador, onde você vai ter lá o que você vai fazer nas preventivas desse computador, na operação dele. Mas hoje a gente vai falar o quê? Da PMOC pro ar-condicionado. Então, no ar-condicionado você tem que ter um documento onde nesse documento aí vai estar escrito quais as preventivas que você vai ter que fazer, a periodicidade de cada item de você fazer, entendeu? Então nesse documento ele vai falar as coisas que você tem que fazer para prevenir e manter uma boa qualidade do ar interior, tá? Porque a função do PMOC é você fazer a primitiva, tudo no ar-condicionado para ele manter a boa qualidade do ar interior. Isso, a qualidade do ar interior entra CO2, o nível aceitável de CO2, de temperatura, umidade. Então, se você fizer a manutenção de acordo com o PMOC, isso a probabilidade de você manter a boa qualidade do ar interior é muito grande. Então, se você, no caso, você não tiver, mesmo fazendo a manutenção e não tiver dentro da boa qualidade do ar interior, você vai ter que alterar esse PMOC, trabalhar em cima para ficar dentro dele, tá? Então, dentro do PMOC, você vai lá, você vai colocar as manutenções preventivas e as preditivas que você tem que fazer no ar-condicionado, tá? Mas no PMOC incompleto, isso é questão só do documento, tá? Mas o PMOC completo, ele abrange toda a manutenção preventiva, corretiva e preditiva, tá? Então, manutenção preditiva é uma manutenção que você vai fazer, você vai monitorar alarmes, temperaturas, fazer um controle dos parâmetros do equipamento, fazer a limpeza do parâmetro para prevenir possíveis falhas e quebras futuras, tá? Então, na manutenção, os itens que você vai fazer lá, que vai estar escrito no PMOC, ele é para prevenir falhas nos equipamentos. Um exemplo, analisar a pressão de trabalho. Você analisando a pressão de trabalho todos os meses, imagina, esse mês você viu a pressão de um split, por exemplo, ele está lá 60 PSI, aí você vai no mês que vem, ele está 30 PSI, pode ser que tenha acontecido alguma coisa para ele ter abaixado a pressão. Se tiver nas mesmas condições de temperatura interna e externa, provavelmente tem algum vazamento. Então você tem que fazer o quê? Fazer uma análise. Realmente constatou um vazamento, você preveniu uma falha de o equipamento parar e de o equipamento trabalhar sem fluido refrigerante, que alguns equipamentos split não tem sensores de baixa pressão, né? Não tem um pressostato para parar o equipamento. Então isso iria forçar muito mais o compressor, que poderia vir uma falha muito maior. Então você está prevenindo desse equipamento parar. Limpeza da serpentina, mesma coisa. Se você não limpar a serpentina do condensador, a pressão vai aumentar, a temperatura de condensação vai aumentar e o equipamento vai começar a consumir muito mais energia. Então, o seu cliente vai gastar muito mais com energia. Limpeza de substituição de filtros principalmente das caixas de ar, para manter uma boa qualidade do ar e maximizar o consumo de energia, né? Que seria, se você limpando a serpentina, você consegue manter o consumo ideal de cada equipamento. Reduzir os custos com a manutenção corretiva, porque se você prevenir uma falha antes de ela acontecer,
você estará prevenindo essa falha de agravar ainda mais, que nem falta de fluido pode vir a agravar o compressor. Então você está economizando com a manutenção corretiva. Manutenção preditiva. É a manutenção que você vai fazer, colher dados de uma certa periodicidade para você prevenir falhas, tá? Um exemplo aqui, ó, coletar temperatura e pressões e acompanhar mensalmente. É o exemplo que eu tenho anterior. Mesma coisa, se você acompanhar pressões, você vai fazer uma avaliação preditiva para prevenir possíveis falhas. Uma outra é analisar análise de vibração, normalmente utilizado em bombas e compressores. Você consegue prever possíveis falhas na bomba e nos compressores. Análise de óleo lubrificante. Nas nossas máquinas de GHP, que tem um motor a combustão dela, um motor de carro, é muito viável você fazer análise do lubrificante desse motor para prevenir as falhas. Então, você fazendo análise, você consegue ver o tipo de material que tem nesse óleo. Com o tipo de material, você sabe qual o desgaste interno do motor. Então, cada peça do motor tem um material diferente. Então, se você vê que dentro do óleo tem um material, mais material do pistão, você entende que está tendo um desgaste muito maior do pistão. Então você consegue mensurar mais ou menos qual a próxima intervenção que você tem que fazer ou o que você precisa fazer para minimizar esses desgastes, entendeu? Pode substituir óleo para ter menos desgaste, um outro meio que você consegue prevenir uma possível falha, tá? E a manutenção corretiva, que essa manutenção é a manutenção mais cara que tem, que seria o que? Você substituir peças e componentes. Então, quando você chega nesse ponto de fazer uma manutenção corretiva, muitas das vezes você tem que fazer o que? Deixar o equipamento parado. E isso é prejuízo para o cliente, entendeu? Isso é muito prejuízo para o seu cliente. Porque imagina se ele tem um processo e ele só tem aquela máquina, então ele está pagando o processo inteiro. Entendeu? Por causa de uma manutenção corretiva. Então, por isso que vocês têm que trabalhar muito mais na manutenção preventiva e preditiva para diminuir a manutenção corretiva, tá? Então, no seu cliente, você fazendo isso com o seu cliente, você vai adquirir muito mais feedbacks positivos e para você conseguir outros clientes que também queiram ter muito menos manutenção corretiva, né? Porque isso vai refletir muito positivamente no bolso deles. Então, quebra de compressor é um exemplo de manutenção corretiva, que muitas das vezes é muito caro você comprar um compressor e substituir vazamento fluido e refrigerante. Se você identificar o vazamento no começo, dependendo do fluido e do fabricante do equipamento, você consegue o quê? Completar o fluido. Lembrando que depende do tipo de fluido ou do fabricante, tá? Alguns fabricantes, depende do tipo de fluido, você não pode completar. Falha em sensores, tá? Se você substituir sensores, identificar ele antes dele ter falha, você vai ter um consumo menor de energia, a máquina vai ficar, se for um sensor de retorno, a máquina já está retornando frio, mas ele entende que está quente. Então a máquina vai ficar muito mais tempo ligada, o consumo de energia vai ser muito maior. Síndrome do edifício doente. Isso aqui poucas pessoas falam na parte do PMOC, mas é muito importante. O que é o síndrome do edifício doente? Normalmente é um prédio que as pessoas internamente desse prédio sempre ficam doentes. Eu já peguei um prédio que assim, muitas das pessoas ficavam doentes. Tipo, toda semana tinha 5 pessoas doentes nesse prédio. E isso, o ar-condicionado, ele é um aliado muito grande para diminuir a síndrome do edifício doente. Porque se você manter o CO2 muito alto, as pessoas vão ficar com sono, sonolentas, não vão trabalhar direito, tá? Isso vai refletir negativamente no bolso do seu cliente, porque vai ter menos pessoas trabalhando, tá? Pessoas, imagine, um insuflamento na cabeça das pessoas. Isso as pessoas vão ficar doentes. Não tem como você insuflar 17 graus na cabeça de uma pessoa, ela vai ficar doente. Imagina um monte de pessoas ficando doentes na mesma semana. Entendeu? Ou o sistema de ar-condicionado sujo, bactérias, e faz as pessoas ficar com alergia. Então isso, o PMOC, ele também foi feito para isso, para diminuir a síndrome do edifício doente. Tá? Então se você pegar um cliente que ele tá com essa síndrome, o ar-condicionado, se você trabalhar no ar-condicionado, provavelmente você vai conseguir diminuir muito essa síndrome, entendeu? E o cliente, você vai ganhar o cliente.
Porque você não tem que só vender a limpeza, tenta vender também toda uma consulta, gestão de toda a manutenção e os periféricos também, né? No caso, esse sim, um periférico muito importante de você acompanhar. E o PMOC, em 2018, no dia 4 de janeiro de 2018, ele virou lei, tá? Antes não era uma lei, era só uma portaria. Hoje, ele é o quê? Ele é uma lei de 13.500, número de 13.589. Então, nessa lei, o que ele fala? Todo edifício de uso público e coletivo que possui ambientes de ar interior climatizados artificialmente deve dispor de um plano de manutenção, operação e controle, o PMOC. Então, antes era só acima de 5 TRs, hoje não. Todo edifício de uso público e coletivo é obrigatório ter um PMOC, entendeu? Então, se você está vendendo para o seu cliente só a manutenção, ou você tem um contrato de só manutenção e ele é um edifício de uso público coletivo, o seu cliente não está de acordo com a Lei 13.589. E se ir alguma fiscalização, ele vai ser multado, tá? Então, essa multa ela pode variar de R$ 1.500 até... Não, R$ 2.000, desculpa, até R$ 1,5 milhão de reais. Vai depender de uma série de fatores, tá? Mas se você está fazendo a manutenção e você não fala para o cliente que ele tem que ter essa manutenção, e ele não sabe disso, e só descobrir por um fiscal que lá, com certeza ele vai tirar você desse contrato, porque a obrigação da mantenedora é avisar o cliente disso, entendeu? Então, eu sou uma empresa pequena, não tenho um engenheiro para assinar o PMOC. A gente tem umas soluções que conseguem ajudar vocês, entendeu? A gente vai até fazer outro vídeo e vai colocar na descrição do vídeo desse vídeo aqui também. Mas pode entrar em contato com a gente que a gente explica para vocês e ensina como fazer isso. Fechou? Então agora ele é uma lei. O PMOC é obrigatório vocês terem o PMOC, o seu cliente tem um PMOC. E só para resumir tudo que eu falei aqui hoje. O PMOC, todos os edifícios de uso público coletivo que possuem climatização artificialmente é obrigatório ter o sistema de ar-condicionado, tá? Aí você fala, pô, equipamentos que eu tenho, equipamento abaixo de 5 TR. Abaixo de 5 TR não é obrigatório ter um responsável técnico pela instalação, né? Você não precisa ter uma mantenedora responsável pela instalação. Você pode ter só contratar só para fazer a manutenção e terminou a manutenção, pronto. Mas é obrigatório ter o PMOC. Então, acima de 5 TRs, você precisa de um responsável técnico para criar e implementar o PMOC, manter o PMOC disponível no cliente mais ART, manter o projeto e relatórios técnicos também. E realizar e gerenciar todas as atividades, tá? Eu vou explicar também como criar e implementar o PMOC no decorrer de outros vídeos, tá? Nos próximos vídeos eu vou explicar como você criar e implementar o PMOC e gerenciar também. E também uma coisa, quem pode assinar RT e quem pode criar o PMOC também, a gente vai fazer um vídeo explicando detalhadamente. Entendeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aqui, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário também. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as leis, explicar as leis detalhadamente. Fechou, pessoal? Até a próxima e tchau, tchau.